Paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Desejo mais uma vez que esta mensagem vos encontre bem e de saúde. Por estarmos impossibilitados de nos reunirmos neste dia tão especial, gravo esta mensagem no desejo de que possa servir de bênção, edificação e consolo para todos vós. Estamos a viver dias desafiantes e ímpares, daqueles dias que ficam na história. A pandemia do Covid-19 vai permanecer na nossa memória e vai marcar presença nos manuais de história. Entretanto, nestes últimos dias, temos recebido com contentamento as notícias que têm sido divulgadas. Nós, enquanto país, estamos a conseguir evitar que esta doença ganhe as proporções tremendas e terríveis que temos testemunhado em outros lugares. Isso é bom, mas não chega. Não é suficiente. Para além disso, precisamos de esperança. Precisamos de esperança para este período de pandemia, mas também precisamos de esperança para o período após a pandemia. Precisamos de esperança para além de uma cura ou uma vacina. Precisamos de esperança para um período difícil de recuperação económica, mas não só. Precisamos de esperança para nós. Precisamos de esperança para a nossa família. Precisamos de esperança na morte. Precisamos de esperança da vida eterna. O problema é que a esperança de que precisamos e pela qual tanto ansiamos esbarra num obstáculo, num problema, numa montanha. Acresce que esse obstáculo, esse problema, não pode ser ultrapassado com os nossos recursos. Sejam esses recursos o desenvolvimento científico, sejam eles o desenvolvimento social, sejam eles até o desenvolvimento político. A verdade é que nem nos nossos melhores esforços, sejam coletivos ou individuais, teremos o suficiente para derrotar, ultrapassar, vencer esse grande obstáculo e inimigo da esperança. Mas que inimigo é esse? Que obstáculo é esse? O grande obstáculo para uma verdadeira e duradoura esperança é o pecado. Talvez você esteja a pensar, bem, eu pensava que o grande inimigo é Satanás. Outros poderão estar a pensar também, eu pensava que seria o inferno. Satanás é realmente o terrível adversário e tentador. Mas de onde vem a sua força? Note o que diz em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Portanto, segundo este texto, o diabo detém este império, o império da morte. É-nos dito igualmente que o medo, o pavor da morte, torna as pessoas escravas, sujeitas à servidão. Muitas pessoas estão em casa, em isolamento, mais por causa do medo da morte do que pelas orientações de confinamento social que existem. E é aí que Satanás se move e domina, onde o medo da morte impera. Note igualmente o que nos é dito em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 55 e 56. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Portanto, morte, inferno, Satanás, realmente são obstáculos para a esperança. Mas isso só acontece por causa da força, do poder do pecado. Vencendo o pecado, vencemos a morte. Vencendo o pecado, vencemos o inferno. Vencendo o pecado,
Satanás estará vencido. Mas nós não temos em nós mesmos os recursos necessários para vencer o pecado. Nós sabemos isto por causa da Bíblia Sagrada. Mas a verdade é que muitos ignoram-no. E por isso empenham-se em alcançar, construir, produzir uma esperança. Porque estão longe de Deus, lançam-se numa laboriosa indústria para produzirem substitutos para a esperança que Deus dá. Uns procuram esperança na ciência e seus avanços. Realmente a ciência já avançou muitíssimo. No entanto, um vírus microscópico, conhecido há muito tempo, sofreu uma pequena mutação e assim passou a infectar os seres humanos. E nós estamos a viver o resultado disso mesmo. Muitos podem estar a pensar: bem, mas a ciência está perto de encontrar uma vacina, de descobrir um tratamento. E você pensa que isso vai impedir que logo mais surja um outro vírus, uma outra doença? Jesus curou tantos leprosos sem esperança. Hoje a lepra tem cura. Lembre-se, a ciência não está um passo à frente. A ciência está um passo atrás. Foi a modernidade e o iluminismo que produziram a fé na ciência. Mas a modernidade já passou e já se percebeu que a ciência, apesar de boa, é limitada naquilo que pode oferecer. Hoje, no entanto, a maior parte das pessoas esforça-se e esgota-se para procurar construir uma esperança apoiada no poder do dinheiro. Realmente o dinheiro é muito poderoso, mas também é uma grande ilusão. Todos sabemos isso. Mas a força e a atração do dinheiro é tão forte que nos faz ignorar o óbvio. Recordo um jovem futebolista que se tornou muito bem-sucedido e que desabafava após a morte do seu pai. Agora que tenho tanto dinheiro para pagar os melhores cuidados médicos do mundo, não consegui salvar o meu pai. Mesmo apesar de estarem longe de Deus, isso não impediu que os homens procurassem esperança na religião. Empenharam-se em produzir substitutos, criaram os seus deuses, sejam eles homens, sejam eles outros seres da criação. Mas a religião por si não pode oferecer esperança. Sobre isto, a Bíblia Sagrada diz o seguinte, em Romanos capítulo 1, versículo 21 até ao versículo 23. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Concluo lendo alguns versos sobre o que a Bíblia diz acerca da esperança daqueles que estão longe de Deus. Em Efésios 2:12 diz o seguinte: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Leio igualmente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. E ainda, Provérbios 11, 7. Morrendo o homem perverso, morre a sua esperança, e a expectação da iniquidade se desvanece. É isto que a Bíblia diz sobre os homens sem Deus e como a sua esperança ela se desvanece. À vista disto, poderíamos concluir com desespero. Poderíamos até usar as mesmas palavras que se encontram no livro do profeta Ezequiel, capítulo 37,
verso 11. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Diz o texto: pereceu a nossa esperança. Era o que dizia o povo de Israel, a casa de Israel. Que terrível, que desespero seria se a realidade fosse só isto. Se a realidade permanecesse ou parasse aqui. Não ter esperança e, além disso, saber que nós, nos nossos esforços, não podemos produzir verdadeira esperança. Mas, e glória a Deus, porque a Bíblia apresenta um mas Deus dá verdadeira esperança. Em Deus há verdadeira esperança. Deus é a razão da esperança. Note o que dizem alguns versos que selecionei do livro dos Salmos. No Salmo 39, verso 7, diz o seguinte: E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança. Ou o que podemos encontrar no Salmo 62, verso 5. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. E ainda no Salmo 71, verso 5. Pois Tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Mas como é que Deus pode dar-nos esperança? Como acabámos de ver, o homem não tem recursos para superar o problema do pecado. A confirmar isso, Jesus afirmou em determinado momento o que daria ao homem pelo resgate da sua alma. Hoje, num domingo de Páscoa muito invulgar, temos de nos lembrar que a Páscoa foi e é mais do que uma reunião familiar, do que doces ou amêndoas. A celebração da Páscoa é a celebração da fonte de onde emana a nossa esperança. É necessário lembrar as maravilhosas implicações da Páscoa e a esperança que ela oferece. A palavra de Deus diz o seguinte em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de facto sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. A tradução mais comum das nossas Bíblias diz Cristo, a nossa Páscoa. Nesta que eu acabei de ler, diz Cristo, o nosso Cordeiro Pascal. Tudo isso revela a natureza daquilo que Jesus fez na cruz por nós e porque celebramos a Páscoa. A ideia da Páscoa subentende um sacrifício substitutivo. Na velha aliança, a Páscoa era celebrada pelos hebreus desde a sua saída do Egito, com o sacrifício de um cordeiro. Quando estavam no Egito, foram poupados da mortandade de todos os filhos primogénitos, sendo obedientes a Deus, sacrificando um cordeiro e tendo participado dele através de uma ceia. Contudo, o sangue e o sacrifício daqueles cordeiros era apenas simbólico e sem poder para purificar o pecado. Na verdade, tinham o efeito profético, pedagógico de apontar para o Cristo. O capítulo 9 da Epístola aos Hebreus explica e estende-se sobre esse assunto. João Batista, o último profeta da velha aliança, apresentou Jesus Cristo com as seguintes palavras: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal porque morreu em nosso lugar. Louvado e glorificado seja o nome do nosso maravilhoso Deus. Como já vimos, nós não tínhamos recursos para alcançarmos a nossa salvação.
mas Deus enviou o seu único Filho que nos substituiu e morreu em nosso lugar. Aquilo que nos era impossível tornou-se possível em Cristo Jesus. Ele tira o pecado do mundo. Portanto, para que tivéssemos esperança, Deus teve de intervir. Foi por isso que o Filho de Deus, o Verbo encarnado, veio ao mundo. O Filho de Deus não se fez homem por motivos estéticos. O Filho de Deus não se fez homem porque tivesse de provar alguma coisa. O Filho de Deus nem se fez homem para dar o exemplo ou ser uma mera inspiração. Claro que Jesus foi um exemplo. Ele próprio o disse e ele ordenou-nos para que o seguíssemos e imitássemos. Sim, que maravilhoso exemplo foi Jesus. Mas o Filho de Deus fez-se homem por causa de um motivo muito mais profundo. Fez-se homem porque havia uma necessidade em nós, por causa do nosso pecado. C.S. Lewis colocou as coisas sintetizando nas seguintes palavras: o Filho de Deus fez-se homem para que os homens fossem feitos filhos de Deus. Sim, o Filho de Deus fez-se homem para nos salvar e nos oferecer verdadeira esperança. Fez isso substituindo-nos, fazendo o que nós não conseguíamos fazer. Venceu o pecado. É muito importante afirmar que Jesus Cristo veio para ser mais do que um exemplo. Esta afirmação torna-se especialmente necessária por causa da tradição religiosa dominante do nosso país. Esta tradição religiosa afirma que o Filho de Deus fez-se homem para dar o exemplo e assim constroem a ideia de que a salvação se alcança por obras. Obras essas que são a imitação de Cristo. Claro que é bom e necessário imitarmos a Cristo, mas não são as nossas obras que nos podem dar a salvação. Isso não é verdade. Por isso, as Escrituras Sagradas associam a esperança cristã com a graça de Deus revelada na cruz. É isso que nos é dito em Tito, capítulo 3, verso número 7. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Só Cristo nos pode oferecer verdadeira salvação e com ela a esperança que permanece. Essa salvação e essa esperança não se recebem pelo mérito ou virtude, nem mesmo a virtude de imitar a Cristo, mas colocando a nossa fé na obra redentora de Cristo, realizada na cruz do Calvário, para nos substituir e carregar a condenação que caía sobre cada um de nós. Acresce que a obra de Cristo na cruz foi validada pela ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a ressurreição de Cristo, não haveria a esperança cristã, como podemos ver nas Escrituras. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, verso 17 a 22, podemos encontrar as seguintes palavras: E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de facto, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque, assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Como diz este texto que acabamos de ler, se a nossa esperança é só para esta vida, se limita apenas ao aqui e ao agora, somos os mais infelizes de todos os homens.
Se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, é vazia. Note igualmente como as Escrituras Sagradas colocam a ressurreição de mãos dadas com a esperança, como podemos ver na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versos 3 a 5. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imaracessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Hoje, neste domingo, domingo de Páscoa, relembramos que Jesus Cristo ressuscitou. O sepulcro ficou vazio e isso deveria animar, catalisar a nossa esperança. Jesus ressuscitou. A morte não o pôde reter e isso oferece-nos grande e maravilhosa esperança. A ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo foi a validação de todo o seu ensino, de toda a sua obra que culminou lá, na cruz do Calvário. Portanto, a ressurreição foi a demonstração de que Jesus Cristo venceu a morte e o seu poder. Assim, o império de Satanás ruiu e o inferno foi vencido, como podemos ver em Romanos capítulo 6, versos 8 a 11. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E não só. A ressurreição também nos dá a certeza e a confiança da justificação dos nossos pecados. Ou seja, a certeza de que os nossos pecados foram apagados. A confiança de podermos estar em comunhão com Deus. Comunhão que antes estava impedida por causa do pecado. Jesus Cristo venceu o pecado, Ele nos justificou de todo o pecado e por isso podemos ter esperança, como nos é lembrado em Romanos, capítulo 4, versos 24 e 25. Mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Para concluir, a ressurreição oferece-nos a segurança e a certeza da vida eterna. Jesus disse, em palavras que estão registadas em João capítulo 11, versos 25 e 26. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? A ressurreição de Cristo habilita o crente a encarar até a morte com esperança. Portanto, apesar de estarmos isolados e impedidos de cultuarmos juntos ao Senhor, ainda assim temos grandes e gloriosos motivos
para louvarmos a Deus. Hoje podemos celebrar, louvar, relembrar de uma forma especial a ressurreição e a esperança que Jesus Cristo nos ofereceu. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário para nos salvar. Amado irmão, alegre-se em Cristo e naquilo que Ele realizou por nós na cruz do Calvário. Alegre-se porque hoje celebramos a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo e a esperança que essa mesma ressurreição nos oferece. Quer esteja só ou em família, aproveite agora mesmo este momento para louvar, engrandecer a Deus, dar-lhe ações de graças por tudo o que a Páscoa significa para nós. Continuemos a vigiar e a orar. Oremos para que Deus abrevie estes dias. Oremos para que Deus ajude aqueles que já estão a sentir as dificuldades profissionais e até económicas. Oremos igualmente para que muito em breve possamos estar de novo juntos para cultuarmos ao Senhor. Logo mais, e enquanto se mantiver esta impossibilidade de estarmos juntos e cultuar ao Senhor, voltarei a gravar uma mensagem que partilharei com todos vós. Despeço-me por agora, enviando saudações minhas e da minha família, com o desejo de que possam ter uma Páscoa muito abençoada e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do seu Espírito Santo sejam com todos nós. Deus vos abençoe.